Olá a todos, obrigada por se juntarem a mim nesta reflexão bíblica. É um prazer nós desfrutarmos da Bíblia, desfrutarmos daquilo que ela tem para nos ensinar. A Bíblia, de facto, é o nosso guia, é a nossa ajuda, é aquilo que nos ajuda a manter a esperança e a fé, é aquilo que a Bíblia escreve a fé nos nossos corações e fortalece-nos. E hoje eu gostava que nós pudéssemos ler e refletir acerca de um texto que está no fim da primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, a começar no versículo 11. Este é um texto que Paulo, o apóstolo Paulo, escreve para Timóteo, que era um líder da igreja nestes tempos, era um pastor, e era um jovem pastor, ele era jovem e por isso, e nós percebemos também, era uma das razões pela qual Paulo escreve estas cartas, para encorajar este jovem, para dar-lhe conselhos, e ele termina a carta a dar-lhe, de facto, conselhos. E então, no versículo 11 do capítulo 6, Paulo escreve assim: Tu, porém, como homem de Deus, foge dessas coisas. Aqui só uma pausa para contextualizar. Dessas coisas é o quê? É aquilo que Paulo tinha dito antes, que nós não vamos ler, mas que tem a ver com os falsos ensinos, com doutrinas erradas, com a ganância do dinheiro. Eram coisas que Paulo estava a abordar antes e Timóteo quer aqui... Paulo quer aqui exortar Timóteo a ser o contrário dessas coisas, ok? Como exemplo, como líder que é, a fugir dessas coisas, a não se deixar dominar por essas coisas, nem se envolver com essas coisas. Então ele diz, dessa forma, foge dessas coisas. Procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Luta o bom combate da fé, segura a vida eterna para a qual foste chamado e da qual fizeste tão bela profissão de fé diante de muitas testemunhas. Na presença de Deus, que dá vida a tudo, e de Jesus Cristo, que deu tão belo testemunho diante de Pôncio Pilatos, eu te peço, até à vinda do Senhor Jesus Cristo, guarda sem defeito e sem mancha o que te foi mandado. Na devida altura, ele há de aparecer pelo poder daquele que é bendito, o único soberano, o Senhor dos Senhores. É ele o único que não morre, ele vive rodeado de uma luz que ninguém consegue penetrar, ninguém o viu, nem poderá ver. A ele seja dada a honra e o poder para sempre. Amém. Até aqui. Então, como eu referi há pouco, Paulo está a dizer a Timóteo, foge dessas coisas, daquelas coisas que eu estava a falar antes, das falsas doutrinas, da ganância ao dinheiro, foge dessas coisas. Pelo contrário, procura o quê? Justiça, piedade, fé, amor, paciência e mansidão. Características que devem fazer parte da nossa vida como cristãos e que de facto contrastam com falsos ensinos e com ideias erradas que às vezes querem entrar na igreja e querem abalar a nossa fé. A justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão é aquilo que faz parte da vida cristã. É aquilo que Deus quer desenvolver em nós através do Espírito Santo. Se vocês se lembram, em Gálatas, também lá acho que no capítulo 5, fala acerca do fruto do Espírito. E algumas destas características fazem parte do fruto do Espírito. É aquilo que o Espírito Santo desenvolve em nós e faz crescer em nós características que Ele escreve em nós. A justiça, o fazer o que é correto, lutar para fazer o que é correto, a piedade, sermos fiéis, tementes a Deus e fazer aquilo que agrada a Deus, a fé, o amor, viver uma vida de amor, a paciência, a mansidão. Aqui paciência também pode ser perseverança, ou manter-nos firmes, fiéis a Deus, com paciência e lutando para permanecermos neste caminho, e a mansidão, sermos mansos, uma característica fantástica que é mesmo importante que o Espírito Santo desenvolva em nós. Então, Paulo está aqui a dizer a Timóteo, procura estas coisas, busca estas coisas. E nós, como cristãos, precisamos de procurar estas coisas, estas características que devem fazer parte de nós. E quando nós procuramos estas coisas, nós estamos a fugir daquelas que não devem fazer parte da nossa vida cristã, daquelas que mancham a nossa fé, daquelas que mancham o nosso coração. Fugimos dessas coisas e buscamos estas, que são aquelas que agradam a Deus. Justiça, piedade, fé, amor, paciência e mansidão devem ser as coisas que nós buscamos. E enquanto nós procuramos estas coisas, nós estamos a fazer aquilo que Paulo exorta a seguir a Timóteo. Luta no bom combate da fé. Luta pela fé. Luta pela fé que tens. Luta para te manteres fiel. Luta para que a verdade reine sempre em ti.
luta, luta, luta. Nós devemos viver nesta luta, nesta busca, combater o bom combate. O que é isto, combater o bom combate? É lutarmos para continuarmos a viver uma vida cristã, uma vida que agrada a Deus. Enquanto estamos nesta terra, enquanto Jesus não vem, enquanto não morremos, nós estamos numa luta, porque o nosso corpo, a nossa natureza e tudo à nossa volta atrai-nos para longe de Deus, atrai-nos para coisas que não agradam a Deus, atrai-nos para muitas vezes deixarmos enredar pelas coisas deste mundo, pelos ensinos, pelas filosofias do mundo, que muitas vezes vão contra aquilo que a Palavra de Deus nos quer ensinar, e nós precisamos continuar a lutar o bom combate. Paulo foi uma pessoa que lutou o bom combate, e se vocês se lembram, no fim da segunda carta que Paulo vai escrever a Timóteo, ele diz: eu combati o bom combate. Paulo já está a chegar ao fim da sua vida, e ele lutou, ele pregou o Evangelho, ele passou fome, ele teve abundância, ele teve preço, teve liberdade, ele experimentou tantas coisas na vida dele, e em tudo, desde o momento em que ele aceitou Jesus, o foco dele foi combater este bom combate, foi lutar para que o nome de Jesus fosse conhecido, foi lutar para que muitos conhecessem e viessem à salvação. Ele lutou, combateu este bom combate, e Timóteo, como líder, como um pastor que era, ele devia combater este combate para ser um exemplo para aqueles que o rodeavam, para aqueles que ele liderava, e para ser uma influência e para permanecer fiel a Deus. Depois Paulo diz: segura a vida eterna. Sabem o que é que eu imagino quando leio isto? Imagino Paulo como um treinador de um atleta, e Timóteo é um atleta, e Timóteo está numa competição e está a correr, quem diz Timóteo? Qualquer um de nós. E Timóteo está a correr porque quer chegar ao fim, quer chegar à meta, quer alcançar o prémio. E é como se Paulo aqui, como treinador, estivesse a dizer: continua, corre. Paulo é aqui o motivador, continua a correr, segura o teu prémio, ele está à tua espera. E nós temos um prémio que está à nossa espera: a vida eterna. Isto aqui é passageiro, mas o que nós estamos a fazer aqui é correr para atingir esse alvo, para chegar à vida eterna, para chegar ao céu, para estar com Deus. E precisamos de continuar a combater. Não é fácil, existem muitas coisas à nossa volta que querem abalar a nossa confiança, que nos querem afastar de Deus, e nós precisamos continuar a lutar para sermos luz, para continuarmos a espalhar a verdade, a espalhar o amor de Deus. Temos que continuar a lutar para sermos justos, piedosos, para que a nossa fé seja fortalecida, para viver em amor, para sermos perseverantes. A perseverança faz parte desta luta, deste combate nobre. Nós precisamos ser perseverantes, permanecer até ao fim. E vocês sabem, isto é muito repetitivo, mas a verdade é que nós estamos a viver tempos que é difícil, vivemos lutas, e cada pessoa está a viver lutas diferentes, apesar desta grande pandemia ser a mesma. Cada um enfrenta coisas diferentes, seja problemas na família, no trabalho, falta de emprego, seja o que for, todos nós estamos a enfrentar coisas diferentes, mas os cristãos, aqueles que têm esta fé, esta esperança em Jesus, precisam continuar firmes. Confiem em Deus, continuem a combater um bom combate, porque vai valer a pena. Não desistam da vossa fé, porque as circunstâncias estão contra tudo. Não desistam da vossa fé, não deixem que a ansiedade tome conta do vosso coração, não deixem que a ansiedade vos roube a segurança que têm em Jesus Cristo e a esperança que têm no prémio que vão alcançar lá no fim, a vida eterna. Continua a combater o bom combate, não desistas, não desistas. Era o que Paulo estava a dizer a Timóteo, porque os tempos nunca foram fáceis e também não tendem a melhorar. Mas como Paulo disse a Timóteo, luta no bom combate da fé, segura a vida eterna. Eu quero-vos dizer a vocês: lutem o bom combate da fé, segurem a vida eterna. Isso é que importa, é o que vai acontecer no fim disto tudo. E isto vai passar, então continuem a lutar, continuem. E quando Paulo diz assim: segura a vida eterna, para a qual foste chamado e da qual fizeste tão bela confissão de fé diante de muitas testemunhas. Nós fomos chamados, quando nós fomos salvos, Jesus disse que nos daria a vida eterna, uma vida abundante. E Jesus dá-nos, e está-nos prometido, e nós sabemos que nós que queremos em Jesus, como é óbvio, nós que acreditamos em Jesus,
temos a vida eterna e já confessamos que acreditamos em Jesus no dia em que fomos batizados, quem é mesmo, não é? Quem é batizado, no dia em que fomos batizados nós assumimos a nossa fé, assumimos, confiamos em Jesus. Timóteo também fez esta como Paulo diz, esta profissão de fé, este assumir diante de muitas testemunhas. E se ele fez essa confissão, e se nós assumimos também este compromisso com Jesus e publicamente assumimos que queremos em Jesus, seguimos Jesus, acreditamos na vida eterna, se nós fizermos esta confissão, então precisamos viver de acordo com essa confissão que fizemos. Sim? E viver de acordo com esta confissão é viver em fé, é viver procurando estas características que Paulo refere aqui. E depois Paulo continua nesta exortação e ele agora vai fazer um apelo a Timóteo. E ele faz esse apelo e diz assim, na presença de Deus que dá vida a tudo e de Jesus Cristo, ele está aqui a reiterar este apelo, ele está aqui a demonstrar como este apelo é importante, fazendo na presença de Deus que dá vida a tudo, o Deus que vivifica, e de Jesus que deu tão belo testemunho diante de Pôncio Pilatos. Ele pede a Timóteo, até à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, guarda sem defeito nem mancha o que te foi mandado. Continua a cumprir aquilo que te foi mandado. Continua a ser fiel, sem defeito e sem mancha. Continua a proclamar a verdade, a pregar a verdade. E isto vem assinar por baixo tudo o que Paulo já tinha escrito. Eu aconselho-vos a ler 1 Timóteo para conseguir entender a profundidade destas palavras, porque aquilo que Paulo aconselha a Timóteo, disse a Timóteo, faz assim, faz desta maneira, exorta desta maneira. Paulo faz essas exortações e dá esses conselhos a Timóteo e ele diz assim, eu peço-te que faças, que guardes sem defeito e sem mancha o que te foi mandado. Continua a cumprir o teu propósito. E depois isto é muito interessante, porque Paulo, nós ficamos com esta sensação que Paulo ama mesmo a Jesus e Paulo não perde nenhuma oportunidade de dar louvor a Deus, de dar louvor a Jesus. E ele está aqui a dar estes conselhos a Timóteo e ele termina aqui este discurso a louvar a Deus, a engrandecer Deus, porque isto é algo que fervilha dentro dele e algo que deve fervilhar dentro de nós. O louvor a Deus, em tudo o que nós dizemos. Paulo estava aqui a dar um conselho a Timóteo e estava ali a fervilhar e ele depois não consegue conter este louvor e ele diz, na devida altura, ele há de aparecer pelo poder daquilo que é bendito. Ele está aqui a lembrar a esperança de que Jesus vai voltar, portanto Timóteo combate e continua a aguardar aquilo que foi mandado até Jesus voltar, porque na devida altura ele vai voltar, pelo poder daquilo que é bendito. E vejam bem aqui o louvor de Paulo a Jesus, a Deus. Pelo poder daquele que é bendito, o único soberano, o Senhor dos Senhores. É Ele o único que não morre. Ele vive rodeado de uma luz que ninguém consegue penetrar, ninguém o viu nem poderá ver. A Ele seja dada a honra e poder para sempre. Amém. Toda a glória é para Deus. E Paulo não consegue, ele, mesmo nas cartas que escreve, ele constantemente dá louvor a Deus, porque tudo é acerca de Deus. Viver uma vida pura, viver uma vida digna da vocação que fomos chamados, tem tudo a ver com Deus. Foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos salvou, é Ele que nos capacita a ser justos, a ter piedade, a ter fé, amor, paciência, mansidão. É Ele que nos dá as forças para lutar este combate. Não fiquem preocupados, não pensem, eu queria lutar este combate, eu queria continuar a permanecer firme, mas eu não consigo, a ansiedade é mais forte do que eu, o medo é mais forte do que eu não consigo. Pois não consegues tu e não consigo eu, mas é Deus que te ajuda, é Deus que te capacita, Ele está contigo. Ele está contigo, é este Deus maravilhoso, este bendito, único soberano, Senhor dos Senhores, aquele que vive rodeado de uma luz que ninguém consegue penetrar. A Ele seja dada honra e poder para sempre. É por Ele que combatemos este bom combate. É por Ele que procuramos justiça, piedade, fé, amor, paciência e mansidão, porque queremos agradá-lo. Foi com Ele que nós assumimos o compromisso da fé, foi com Ele que nós assumimos o compromisso de seguir, de ser fiéis, de amar. É com Deus. E é por Ele que nós guardamos tudo aquilo que temos recebido. É por Ele que nós guardamos o ensino desta palavra. É por Ele. É por Ele. É por Ele. Deus é o centro da nossa vida. Ele é tudo o que nos importa. Por isso, é por Deus que vale a pena
combater o bom combate. A vida eterna, em verdade, é um prémio que nós recebemos, que já nos foi dado pela graça de Deus, não porque nós conquistamos, mas vale a pena continuar a correr para chegarmos lá. Mas o mais importante, a razão pela qual nós corremos esta corrida é para chegar a Deus, é para alcançar Deus, é para agradar a Deus, é por gratidão, por gratidão, por gratidão, não para recebermos algo, porque nós já recebemos, não precisamos de estar a correr e combater este bom combate para receber alguma coisa, porque nós já recebemos, nós já temos a vida eterna, nós já recebemos a salvação, mas queremos combater este bom combate para agradar ao nosso Senhor, para agradar a Deus, como forma de gratidão. Então, espero que esta palavra tenha falado ao teu coração como falou ao meu e que te sirva de encorajamento como serviu para mim. O meu desafio e o meu apelo é que guardes a palavra que Deus te tem dado. A Bíblia é maravilhosa e se de facto tens vivido insegurança, medo, não tem sido fácil para ti este combate da vida cristã e de permaneceres fiel a Deus, lê a Bíblia, desafia-te a ti mesmo a tirares tempo para ler, por exemplo, lê as cartas de Paulo. Ele muitas vezes aconselha aos cristãos que estão em momentos de maior fraqueza, lê as cartas, lê os Evangelhos, as palavras de Jesus, lê mesmo no Antigo Testamento, histórias de pessoas que Deus usou, que Deus ajudou. A Bíblia é um incentivo, tem palavras de incentivo para nós e ajuda-nos a manter o foco em Deus, porque é o mais importante. Às vezes nós tiramos os nossos olhos de Deus e apontamos para nós mesmos, e é então que nós começamos a envolver-nos nesses medos, nessas inseguranças. Então foca os teus olhos em Deus. Foca os teus olhos em Deus. Combate o bom combate por amor a Ele, por gratidão e confiante que Ele está contigo, ok? Confiante que Ele está contigo. E em tudo na tua vida, aqui agora um último desafio, em tudo na tua vida procura dar glória a Deus e lembrar-te quem Ele é. Ele é maravilhoso, Ele é soberano e se tu te lembrares mais vezes de quem Deus é, do poderoso que Ele é, do soberano que Ele é, do maravilhoso que Ele é, tu vais olhar para as coisas que te acontecem, que acontecem à tua volta com uma perspectiva diferente e certamente mais favorável ao teu coração, mais favorável para dominar a ansiedade que tens tido e os medos que tens tido. Então, confia em Deus, ama a Deus, continua a lutar neste combate da fé e continua a procurar justiça, piedade, fé, amor, perseverança, paciência e mansidão, ok? Deus te abençoe muito. Eu fico a orar para cada um que ouviu esta mensagem possa ser abençoado e que Deus possa guardar a tua vida e que nestes tempos Deus possa te ajudar a focar naquilo que é de facto importante. Então, beijinhos e Deus vos abençoe.